Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui nessa aula de hoje para esclarecer essas principais características entre a mudança de estado físico, certo? A mudança de estado, que é o mais conhecido, certo? E tirar as dúvidas de vocês para o Enem. E para quem está estudando pela primeira vez, também pode se ligar nessas dicas que eu vou passar para vocês aí. Tá joia? Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, vamos lá. Então, o que é mudança de estado físico, certo? Na matéria? Quando a gente está estudando calorimetria e estudando as relações de temperatura, vou até destacar aqui, certo? A gente vai passar pelo estudo de mudança de estado físico. Para entender um pouquinho, quando a gente entrar em calor latente e tal, determinar a quantidade de calor latente, a gente vai precisar saber quando está ocorrendo mudança de estado. E também para entender calor sensível, certo? Que é justamente a ausência de mudança de estado. Depois eu vou explicar em uma outra aula, na sequência. Então, o que é mudança de estado físico de forma geral? Existem três estágios, certo? Que estão aí na tela para vocês verem aí. Os três estágios são sólido, né? Líquido, para destacar aqui, e o gasoso, certo? O sólido está representado aqui pelos bloquinhos de gelo, de uma forma bem simples. O líquido aqui, uma água, uma substância. E aqui o gasoso, pode ser o vapor de água, certo? Em questão. Então, como é que eu vou relacionar essas mudanças com o calor? Veja, vamos acompanhar passo a passo cada mudança de fase. Do estado sólido para o estado líquido, eu tenho aqui a fusão, não é isso? Só que veja, o bloquinho de gelo, para ele passar para o estado líquido, ele precisa ganhar calor, certo? Ele precisa ganhar energia. Então, ele ganha energia, ele derrete e passa para o estado líquido, certo? Como mostra aqui a setinha. Aí veja só, nesse mesmo processo aí, se esse estado líquido continua ganhando calor, ganhando energia, certo? Ele passa para o estado de vaporização ou estado gasoso, como é mais conhecido, certo? Então, ocorre a vaporização, essa água passa para o estado de um gás, certo? Vamos também esclarecer duas coisas. O vapor em si só não é gás. Ponto. Deixa eu claro na sua cabeça. Algumas questões traz, a substância está no estado de vapor. Vapor não é gás. Ainda. Ela precisa continuar aquecendo, recebendo calor, para poder passar para o estado gasoso. Quer ver um exemplo? Quando você está em casa lá, e aí você observa lá a panelazinha, lá tem uma tampa em cima lá, tá com água dentro e tal. Quando você levanta essa tampa, você consegue ver o vapor, certo? Você consegue ver o vapor, visualizar. Então, o vapor de água a gente consegue visualizar. Ele está quente, certo? Está passando ainda por um estado de transformação ainda, normal, mas ainda não é um gás. E aí, quando é que é um gás? Quando se torna um gás? Quando esse vapor aquece muito e a gente não consegue mais visualizar. Então a gente vai olhar para vai levantar a tampa da panela, o vapor continua saindo, certo? Depois de um certo tempo, só que a temperatura está muito elevada, aqui simular aqui uma fonte de calor aqui sobre a panela, por exemplo, ela vai aquecer, 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 até que o vapor continua saindo, só que agora, depois de um certo tempo, depois de algumas horas, a gente percebe que não dá para visualizar esse vapor mais, porque ele já está passando para um estado realmente gasoso. Então, vapor a gente consegue visualizar. Gasoso ou qualquer tipo de gás a gente não vê, ok? Mas aí veja só recapitulando aqui o primeiro passo. Eu fui do sólido para o líquido, ocorreu a fusão. Ele ganhou calor, tá? Do líquido para o gasoso, ele passou pelo processo de vaporização, ganhando calor, certo? E agora o quarto estágio, que seria de sublimação, que é quando você passa do sólido, né, aqui sólido, aqui em cima, para o gasoso, ou seja, você sai direto do sólido. Tem um bloco de gelo e ele aquece, ele ganha muita energia calórica a ponto de passar de imediato já para o estado gasoso. Aí ocorre a sublimação, certo? Ou sublimação direta, como alguns livros trazem. Pronto. Se na ida ele está ganhando calor, na volta, nos processos que estão voltando, pode olhar aqui a setinha aqui, ó. Condensação e solidificação. Nesse caso, gente, vamos para o primeiro aqui. Condensação. Quando eu estou no estado gasoso e passo para o líquido, certo? Nesse processo aqui, ele precisa perder calor. Então, eu tenho lá uma massa, né, de gás, vamos supor que seja a água no estado gasoso, e aí ela esfria, ela perde calor, e aí passa para o estado de líquido,
Aí ocorre a condensação. Se no estado líquido ela continuar perdendo calor, ela passa para o estado sólido, certo? E aí você tem os três processos inversos. O mesmo ocorre com a sublimação, certo? Novamente, que é chamado de sublimação, só que em alguns livros trazem sublimação inversa, né? É um processo inverso, é quando sai do estado gasoso e vai direto para o sólido. Ele perde de forma muito brusca, muito calor, e aí se transforma num cubo de gelo, certo? Que é o processo, às vezes, de nevar, né? Neve, granizo. Então, às vezes, esse processo, às vezes, não passa pelo estado líquido, ele passa direto para o sólido, quando ocorre uma perda muito grande de temperatura, por exemplo, certo? Então, veja, todos os três estágios, certo? Os processos envolvidos, sublimação direta, sublimação inversa, voltando. Na ida, só lembrar que na ida, quando você está indo, você está ganhando calor no primeiro processo. Quando você está voltando do gasoso para o líquido, para o sólido, você está perdendo calor, ok? Então essa é a associação que a gente faz com calorimetria e as mudanças de estado físico, que vocês também vão estudar também lá em química, tá? Prepare-se para ver isso lá. Então, quando vocês chegarem lá, já vai ter uma abordagem diferente, mas a relação de calor no processo funciona dessa maneira, beleza? Eu coloquei aqui uma setinha aqui em cima, pode observar que é processo endotérmico, é quando está indo, certo? Tanto na física como na química, esse processo de ida a gente chama de endotérmico, e o processo de inverso, retornando, coloquei aqui embaixo, no cantinho aqui uma setinha, é o exotérmico, que pode aparecer em algumas questões. Faça uma avaliação do processo exotérmico. Aí eu estou avaliando o processo gasoso para o líquido para o sólido, ok? Só para vocês lembrarem aí. Espero que tenha ficado claro aí para vocês tudo sobre mudança de estado físico, certo? Qualquer dúvida, nas próximas aulas eu vou trazer alguns exercícios, trabalhar com vocês, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, galera, para continuar recebendo as aulas de forma direta e acionar lá o sininho, certo? Que aí, simultaneamente, todas as aulas que eu for postando, vocês vão receber, ok? Para quem está fazendo um resumo aí para o Enem, é cheque, né? Ótimo. Para quem não tá estudando pela primeira vez, também dá para entender aí as dicas que eu estou passando. Tá joia? Espero vocês. Até a próxima.